Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a segunda ferramenta que o inimigo usa para impedir a trajetória humana do sucesso, para impedir que o homem chegue à terra prometida, parafraseando com o povo do Antigo Testamento. Então, quando o povo saiu da escravidão do Egito para ir até o que hoje seria Israel, o que hoje é Israel, eles tiveram uma trajetória, e nessa trajetória houveram problemas durante a estrada, o caminho, o comportamento das pessoas. Houve influência espiritual maligna para que o povo não herdasse a terra. Primeiro, o inimigo não quer deixar que a gente saia da escravidão. Depois, se a gente saiu da escravidão, ele quer tentar impedir que a gente aproveite da melhor maneira a nova condição de não ser mais escravo, de usufruir, de ter liberdade, de ter condições, de ter uma família, de ter terras, de ter casa e assim por diante. Então há 5 coisas que o inimigo usa em nossas vidas para que a gente não acesse o sucesso de Deus em várias áreas. Então, quando nós falamos sobre terra prometida, logicamente que nós falamos que há várias situações em nossas vidas que podem ser a terra prometida. Por exemplo, alguém quer casar, sonha em casar, ter uma boa família. Essa é a terra prometida nos relacionamentos. Outros sonham em ter algo material, uma boa casa, uma boa condição financeira. Esta é a terra prometida na área financeira. Outros sonham em ter saúde, se livrar de uma condição de problema de doenças, enfim, ou questões psicológicas. E essa é a terra prometida para ele. Então, na prática, nós temos várias terras prometidas, não apenas uma só, porque em cada área da nossa vida temos uma luta, temos um alvo a atingir. E em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo descreve 5 coisas que impediram as pessoas de herdarem a terra. Lembrando que quem não herdou a terra foram as pessoas que praticaram essas 5 coisas. Aqueles que eram de 20 anos para menos, eles não foram punidos e eles herdaram a terra. Quem não herdou a terra foram as pessoas de 20 anos para cima que realmente se envolveram com estas 5 coisas. A primeira eu falei no vídeo anterior, que é a cobiça. Então vamos lá reler essa parte onde diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés. Isto é, foi uma tipificação do batismo. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho se abriu para eles poderem acessar a terra prometida. Então, todos tiveram essa mesma bênção. Todos comeram de uma mesma comida espiritual, que era chamada de maná, e todos beberam da mesma água espiritual, porque a pedra de onde Moisés tirou água, Paulo diz que a pedra era Cristo. E todos então já, de certa maneira, experimentaram algo relacionado ao Novo Testamento, que seria o batismo e Cristo através do deserto. Mas Deus não se agradou da maioria deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. A primeira coisa então que eles fizeram foi cobiçar. Eles cobiçaram as coisas do Egito, que eles queriam voltar para o Egito. Hoje vamos falar sobre a segunda coisa. A segunda coisa no versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para se divertir. O que aconteceu aqui foi que Arão, quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei no monte, ficou muito tempo lá, Arão foi instigado por alguns líderes do povo que disseram: olha, Moisés foi embora, talvez até morreu, acho que acabou para nós, Moisés não está aqui para nos liderar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer deuses para que nos guiem de volta para o Egito. E Arão prontamente atendeu aos seus liderados, e fez então um bezerro de ouro. Então esse ídolo foi também uma das causas da destruição do povo.
Então vamos falar um pouquinho sobre a idolatria. A idolatria é quando o ser humano coloca algo à frente de Deus. Até aquele momento ali, antes da construção do bezerro de ouro, Deus, através de Moisés, era o líder do povo, e o povo ouvia a Deus através de Moisés e estava tudo certo, estavam na caminhada. Mas eles colocaram algo no lugar de Deus. Eles colocaram um bezerro de ouro no lugar de Deus. Quando colocamos algo no lugar de Deus, está configurada a idolatria. Por isso, idolatria não é apenas estátuas, não é apenas uma imagem, não é apenas as pessoas se ajoelharem diante de estátuas ou deuses ou algo assim. Idolatria é sempre quando um filho de Deus coloca algo à frente de Deus. Então, eu vou citar algumas coisas aqui sobre o que poderia ser idolatrias modernas. A idolatria moderna pode ser adoração aos bens materiais. A pessoa tem adoração por bens materiais. A pessoa é muito conectada a algum bem. O que diríamos hoje dos iPhones, dos celulares, né? A gente não desgruda dele. E há pessoas que realmente têm uma verdadeira adoração pelo seu celular, pelo seu iPhone, por aquilo que é o local onde ela tem prazer e lazer. Então, bens materiais, pessoas que colocaram de fato Deus num segundo, terceiro ou quarto lugar. Primeiro vem os bens materiais, primeiro vem o trabalho, a renda, o dinheiro, primeiro vem essas coisas. É lógico que nós precisamos de tudo isso, mas em primeiro lugar é Deus, então eu vou priorizar Deus. Se eu estou numa situação em que eu posso buscar a Deus e eu também poderia buscar, digamos, mais dinheiro, ou, digamos, iria trabalhar mais, muitos então dão essa desculpa: eu não vou na igreja porque eu tenho que trabalhar, eu não vou na célula porque eu tenho que trabalhar. A gente sabe, se o trabalho é naquele turno, realmente não tem o que fazer, né? Se o trabalho é naquele turno, mas às vezes a pessoa trabalha em turno normal, mas em momentos de ir para a igreja também está trabalhando, também está fazendo alguma coisa. Ou já que trabalha na segunda-feira, diz que não vai ao culto domingo à noite porque tem que se preparar para trabalhar, ou tem que arrumar as coisas para trabalhar. E não pensa que poderia arrumar no domingo à tarde ou de manhã e arrumar depois, quem sabe na segunda-feira à noite. Mas enfim, sempre que eu arrumo desculpa para não buscar a Deus e eu coloco uma outra coisa à frente, isto é o meu ídolo, esta é a minha idolatria. Então, tem um caso bem interessante na Bíblia, que foi o caso de Abraão quando ele teve Isaac. Por algum motivo, Abraão, quando teve seu filho Isaac, o filho tão querido, tão esperado, ele foi cobrado por Deus. Aparentemente, Abraão teve menos interesse em Deus e nas coisas de Deus depois que teve Isaac. Então chega o momento aí da adolescência de Isaac, que Deus fala para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, e vai para onde eu te mostrar, até o monte, e oferece ali como sacrifício. Então foi até o monte Moriá, e quando Abraão iria sacrificar Isaac como sacrifício, então um anjo falou: não faça isso agora, Deus sabe como está teu coração, que teu coração é de Deus. Então às vezes o nosso ídolo, nós estamos idolatrando o nosso filho, idolatrando uma pessoa, idolatrando a esposa ou o marido. Um caso parecido assim: a mulher ia na igreja até casar. Quando casou, o marido começou a complicar, e daí ela parou de ir na igreja para agradar o marido. Então agora o marido é o Deus dela, porque o marido é o ídolo dela. É o caso parecido com Abraão e Isaac. Você pode ter o Isaac, né? Você pode ter o seu marido, sua esposa, seus filhos, você deve ter, mas em primeiro lugar deve continuar Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma outra idolatria é o poder.
as pessoas colocam o poder como sendo o Deus deles. Então as pessoas fazem qualquer coisa por ter poder, por ter prazer. Outra idolatria moderna é isso, a busca do prazer. Em tudo tem que ter prazer. Desde criança, agora todos estão aprendendo a ter prazer através das telas, dos joguinhos, do celular e sempre buscando a dopamina, a liberação de dopamina no organismo, né? A liberação dos hormônios do prazer. Vai para a adolescência sim, depois vai para a vida adulta sim, botando o prazer em primeiro lugar. Então esse acaba sendo de fato o ídolo da pessoa. Outros então estão envolvidos com vícios, e os vícios, querendo ou não, alguns podem chamar de doença, mas quando uma pessoa coloca algo em lugar assim de tão proeminência na vida, ela está idolatrando aquilo. Então o vício, a bebida ou a droga, ou seja, o sexo, o vício acaba sendo então o ídolo daquela pessoa. Então não podemos deixar que a idolatria seja uma armadilha do diabo para não deixar a gente alcançar a terra prometida. A idolatria pode estar inclusive dentro da igreja. Eu estava por São Paulo esses dias e está acontecendo muito agora de pessoas evangélicas serem celebridades. Então há muitos cantores gospel, há muitos pastores, há muitos pregadores que têm milhões de seguidores nas redes sociais, que são famosos. E então agora está tendo uma peregrinação de cristãos de uma igreja para outra igreja, para ir atrás dessa pessoa famosa, para ir ver, ouvir, ver cantar essa pessoa famosa. E de maneira que algumas igrejas em São Paulo estão lotadíssimas por causa das pessoas famosas. E às vezes o líder nem preocupa se aquele povo todo é povo dele mesmo, é povo daquela igreja, são ovelhas do aprisco dele, ou se são ovelhas das outras igrejas. E para eles não importa muito, porque o que importa é estar com a casa cheia, é ter dízimos e ofertas, é ter valor para circular e assim por diante. Mas é algo que está entortando, é algo que não está correto. É algo que não está correto quando pessoas começam a seguir celebridades o tempo todo. Então, há também dentro da igreja algum tipo de idolatria. E aí nós precisamos cuidar. Há também aqueles que idolatram a placa da igreja. E sempre vendem a ideia de que a igreja deles, a religião deles é a única certa, é a mais certa, é a de Deus, né? As outras não são boas, só a dele é boa. Então isso também é uma idolatria. Qual é a idolatria que você pode estar seguindo, praticando? Qual será que é? Muitos bezerros de ouros nós podemos ter em nossas vidas, se a gente não for observar, fazer uma autoanálise. Então, a segunda coisa que não permitiu que o povo acessasse a terra prometida foi a idolatria. Vamos nos livrar então da cobiça, que falamos no último vídeo, e vamos nos livrar da idolatria. Não vamos colocar nada à frente de Deus. Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Shalom, shalom.